Boa noite. Paz do Senhor para os irmãos. Estamos mais uma vez iniciando nossa aula. Graças a Deus por este privilégio que Ele nos concede. E hoje eu gostaria de responder pelo menos 2 perguntas que eu deixei oportunizado um momento para que tivéssemos esse momento de poder responder. Eu espero que pelo menos um dos irmãos que me fizeram uma pergunta, pelo menos um, esteja presente na aula de hoje, porque da vez outra ele fez a pergunta e não estava, e eu não gostaria de responder sem que ele estivesse. Poderia ter respondido, mas não é a mesma coisa se a pessoa não estiver online. Então eu quero responder hoje, se Deus nos permitir. Repare, estou um pouco resfriado, você vai ver aqui lenço de papel, um pouquinho só resfriado, mas daqui a pouco eu estou melhor. Estou esperando chegar um semigripe aqui para mim, e assim que eu tomar esse semigripe, sei que melhorarei. Lá tove. Shalom Adonai. Irene Curios Tol. Walter. Bien. Onde está a Carlita? Josina, Cristina. Esperando o povo chegar para a gente iniciar aqui a nossa aula. E hoje eu tenho uma proposta para fazer para vocês, mas é preciso que o povo chegue. Pô, nem comecei. Amanda, quanto tempo? Dê um retorno aí para mim de som, de imagem. Josina, minha irmã, estava cantando agora há pouco uma música nossa, Josina. Minha, sua, do Walter, da Carlinha e da Cristina. Só nossa. Irmã Anitta, olá. Irmã Anitta, me deu notícia da sua irmã. Está bem? Vamos orar ao Senhor e hoje eu quero aproveitar o tempo. Irmão Gerson, muito bem, a paz do Senhor. Vamos orar, porque a hora, ela não alivia, não é? E eu quero falar algo para vocês hoje, com respeito ao tempo que nós estamos levando para avançar na matéria, tá bom? Mas vamos fazer uma oração. Irmã Márcia Oliveira, Deus abençoe, a paz. Deixa eu tomar aqui o meu semigripe. Vamos fazer uma oração. E me dê um retorno do som após a oração e da imagem. Eu estou com muita saudade de vocês. Não só de online, mas também pessoalmente. Eu estou com dificuldade de locomoção. E aí nem sempre a gente pode fazer o que fazíamos no passado. Antigamente era só pegar o carro, passar na casa de um, do outro, na mesma igreja. Mas agora está mais difícil.
mas o carinho continua o mesmo. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, na Tua presença estamos nesta noite te louvando, bendizendo-te na beleza da Tua santidade. Senhor, como foi bom chegar até aqui. Como foi bom, Senhor, poder estar vivos hoje, estarmos vivos, poder rever os nossos irmãos, ainda que online, ainda que de forma remota, mas estamos vivos. E a nossa alegria é poder estudar e aprender a Sua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que é apta para discernir as intenções. Que maravilha! Obrigado, abra nossa mente, dá ânimo aos Teus servos, dê condições, força, desejo de aprender mais acerca de Ti. Senhor, como é difícil estudar a Tua palavra. É difícil. Eu sei que é difícil, Tu sabes que eu sei. Quantos irmãos têm dificuldade? Só para a palavra é uma batalha incrível. As outras coisas fluem naturalmente. Mas para a Tua palavra flui, não flui. Peço a Tua bênção sobre cada um, sobre a saúde de cada um, a saúde dos próprios filhos, dos pais, dos irmãos, das mães. Senhor, tem misericórdia dos tios, dos primos, dos avós, parente perto, parente longe, igreja. Toma nas Tuas mãos. Toma cada aluno, Senhor. Inclusive aqueles que só estão podendo assistir a aula gravada. Que eles tenham essa graça e a liberdade, e mesmo em aula gravada, Senhor, indagar a respeito de qualquer coisa. Obrigado, no nome de Jesus, amém. Som, imagem, retorno, please, for me. Ah, sua irmã está bem, amém, Anitta, graças a Deus. Som bom, imagem boa. Ok. Bom, eu quero responder uma pergunta. Deixa eu ver aqui qual foi o irmão que fez. Só um minuto. O irmão me fez uma pergunta. Não acredito que ele tirou aqui a minha coisa do WhatsApp daqui. Só um minutinho. Viu, o irmão que me fez a pergunta. E vou ler a pergunta dele. Se ele não estiver na aula, ele vai ter que pegar a gravação dela. Que já é a segunda chance que eu dou para ele. Bom, já peguei aqui, a pergunta está aqui. Mas deixa eu falar uma coisa a vocês, antes de responder essa pergunta. Tem duas perguntas que eu vou responder hoje. Uma terceira é para a pessoa individual. Essas duas eu posso responder por aqui. Não preciso dizer o nome, a não ser que a pessoa queira. Mas antes de eu responder essas perguntas, eu quero fazer referência à minha última aula. Eu não sei se vocês se lembram que eu coloquei de forma democrática para votarem. Ter aula, não ter aula ou deixar a aula gravada. A maioria votou para que não tivesse aula e que a aula ficasse gravada. Teve uma minoria que votou para ter aula e um outro grupo se absteve. Ah, tanto faz. Teve gente que tinha horário de viagem marcada, ia chegar muito tarde, preferiu. Então eu dei preferência a este grupo. Até porque eu percebi que quem pediu para ter aula não apareceu na sala, online. Mas não foi por isso. Eu daria aula, comecei a gravar ela cedo, porque seria gravada. Mas achei injusto fechar para que ninguém visse ou assistisse. Se alguém de fato estivesse em casa,
poderia assistir a aula. É tanto que teve gente que pegou a aula já há quase 8 horas, como a Josina, que hora a aula começou? Tadinha, ela esperava que a aula começasse 7h30, quando ela mais ou menos entrou já estava terminando. Peguei ela só como exemplo. Então é assim, ó, para a semana que vem já estou vendo gente, para a semana que vem, na semana do carnaval, já tem gente querendo não assistir aula. Então vocês votem direitinho para não ficar com dúvida. Se não vai ter aula, eu vou deixar a aula gravada. Só que eu posso gravar ela a qualquer horário. Eu vou entender que as pessoas querem viajar, outros querem desfilar na escola de samba. Eu sei que tem essa época que tem um pouco que devia. Mas fiquem à vontade. Mas nesse dia, se a maioria votar para que não tenha aula, eu vou deixar a aula gravada de qualquer maneira. Tá claro isso? Tá ok o que eu estou colocando? Para não ter dúvida igual teve da outra vez. Então a pergunta que eu quero, ok? Alguém está respondendo ali, deixa eu ver o que é. Vamos ver se é ok. É porque tem um delay, então tem que esperar confirmar o que a pessoa está escrevendo. Vou voltar lá. Escreveram lá, foi a Neuzi, irmã Neuzi, tudo bem, rapaz? Irmão Josué, Pai do Senhor. Gerson também disse. Irmã Neuzi. Irmã Neuzi, cadê a irmã Norma? Tem mais alguém que escreveu ali que eu não peguei? É porque tem um delay, às vezes aparece aqui e demora a chegar aqui. Então vou responder a pergunta que me fora feita. Tem aí 2 semanas já. Eu não respondi no ato, como eu disse, que eu gostaria que o irmão estivesse presente. Quando eu digo irmão, pode ser irmão ou irmã, tá? É no sentido de gênero. Porque é uma pergunta que pode ser pergunta de todo mundo. A pergunta está exatamente assim. Bem, o livre-arbítrio é coisa considerada por Deus. A pergunta é a seguinte: por que Deus permitiu que o Lúcifer caísse? Era plano de Deus? Ou Lúcifer abusou dessa liberdade e sofreu as consequências? Então veja só, é uma pergunta que eu poderia responder a ele pessoalmente. Mas às vezes a pessoa fica com vergonha. Outra, ele não teve vergonha, enviou para mim. Mas outra pessoa poderia ter vergonha. E às vezes tem a mesma dúvida. Então eu já disse para vocês, podem escrever para mim. Aí perguntou assim, eu posso mandar no privado? Pode mandar. Pode mandar também no grupo do Facebook. Manda para o Davi da mídia social também. Manda que ele envia para mim. Então você não tem noção da quantidade de perguntas que eu respondo. É muita coisa. Só que muitas eu não respondo aqui. Porque demanda muito tempo e muita explicação. Aí eu tenho que passar por escrito. Eu não passo pelo áudio. Porque o áudio, a pessoa tem que ficar ouvindo para entender. E aí eu prefiro escrever, que a pessoa vai refletindo e vai lendo as referências que eu vou elencando. Então deixa eu falar sobre essa pergunta. Ele é direto. Ele diz: o livre-arbítrio é coisa considerada por Deus. Primeiro, não é considerada. Primeira coisa que precisa colocar aí é que a sua assertiva, ela não está boa. Não é considerada por Deus. Deus deu o livre-arbítrio não só ao homem, mas também aos anjos. Primeiro aos anjos, depois ao homem. Só que quando o adversário, que o irmão chama de o Lúcifer, e é cuidado também com essa expressão, quando o irmão chama ele, como chama Lúcifer, não é o Lúcifer, quando chama Lúcifer, diz que Deus deu a ele, e ele também recebeu.
Satanás, que era querubim ungido. Está lá no livro do Ezequiel, capítulo 28. Ele também recebeu o livre-arbítrio. Só que fez uso disso para sua própria satisfação. Assim como o homem fez. Fique claro isso. O homem também fez. E ambos perderam esse direito do livre-arbítrio. O homem hoje tem livre agência. Hoje ele não faz o que quer. Isso precisa ficar claro. Ou ele serve a Deus ou serve ao diabo. Então não é ele fazer o que quer. Ele não tem opção. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. O livre-arbítrio foi lá atrás. E aí, deixa eu terminar. Era plano de Deus? Essa pergunta é perigosíssima. Por quê que é perigosíssima essa pergunta? Se eu disser que tudo é plano de Deus, então era plano de Deus o homem pecar, era plano de Deus Jesus morrer por nós, era plano de Deus Davi pecar, era plano... Não confunda a presciência, onisciência e a soberania de Deus como plano de Deus. Vou dar um exemplo aqui, que pregamos equivocadamente. O caso de José. Era plano de Deus que José passasse aquilo tudo para ser governador do Egito? Vocês acham que eram isso? Que era essa a vontade de Deus? Ele poderia ser governador do Egito sem precisar passar por aquilo. Só que para satisfazer o nosso ego, para satisfazer a nossa pequenez e necessidade carnal de responder às nossas indagações terrenas, a gente cobre isso com um panozinho florido e diz, olha, José teve que passar pelo que passou para ser governador do Egito. Não precisava. São coisas da vida. A Bíblia chama isso de vicissitudes da vida. Vicissitudes da vivência humana. Então aconteceu, não era plano de Deus. É tanto que José, quando está numa posição mais favorável do que os irmãos, que os irmãos se arrependem e temem diante deles, não. Ele diz, em outras palavras, Deus transformou a maldição em bênção. Não era plano de Deus. Que fique claro isso aí. Plano de Deus é diferente da sua vontade soberana. Então, se eu admitir essa afirmativa do irmão, de que era plano de Deus que Satanás sofresse, que era plano, se eu admitir isso, eu tenho que admitir que era plano de Deus mandar Jonas para Nínive, aquela cidade horrenda, para fazer aqueles homens... Aliás, aquela cidade horrenda que matava e destruía todo mundo, era uma das piores cidades daquela época, do século VI, século V a.C. Então era plano de Deus que eles matassem todo mundo daquele jeito, que colocasse o pessoal em tocha no poste para iluminar a cidade, arrancasse a pele deles, deixassem eles esfolados, para fazer da pele fogueira, gordura, como se fosse óleo diesel. Era plano de Deus essa maldade? Claro que não. Deus enviou Jonas, eles se arrependeram. Isso aí é o mesmo que você dizer que Deus se arrepende. Deus não se arrepende, o homem que muda. Nós é que nos arrependemos. Aí deixa eu continuar a resposta do irmão que fez. Se ele perder a aula, um abraço. Ó,
A pergunta é a seguinte: por que Deus permitiu que Lúcifer caísse? Aí eu vou te responder com a mesma pergunta, com uma pergunta semelhante. Por que Deus permitiu que o homem caísse? Eu respondo com a mesma pergunta. O homem não tinha liberdade sobre tudo que tinha na terra? Ele não tinha só que obedecer? E o adversário não mandava na terra? A Bíblia nos chama ele de praticamente um sacerdote da terra, um administrador da terra. Ele não mandava em tudo? Não era o governante da terra depois de Deus? Caiu, aí Deus botou o homem. O homem também não embarcou na mesma doçura do adversário? Então, espero ter respondido essa pergunta. Então, não confunda plano de Deus com a ação soberana dele. Ok? Nós acostumamos mal esse evangelho de dizer que tudo é plano de Deus. Eu posso garantir, como diz Romanos capítulo 8, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, contribuem. Não estou dizendo que é a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade dele, que não é a nossa. Por isso que o salmista diz: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. A música do Logos, que o Paulo César gravou, ele mesmo é autor dessa música, agrada-te do Senhor, e ele fará. Essa música precisa ser bem explicada. Aquilo que deseja teu coração, isso precisa de explicação. Porque se não tiver explicação, você vai imaginar que Deus vai fazer tudo que você quer. Mas não é que Deus vai fazer tudo que você quer. É quando você se agrada do Senhor, no sentido de que Ele te autodomine, o teu pensar, o teu desejo passa a ser dominado pela vontade dele. E aí, o teu coração vai querer o que Deus quer. Isso é importante. Lembra de Jeremias? Jeremias disse assim, ó: eu fui enganado, tu me seduziu como uma virgem, não vou mais falar. Eu fui enganado, a minha vida serve de cantiga de beberrão, os bêbados passam por aqui zombando de mim, já fui perseguido, já fui jogado no calabouço. E aí, ele se cala, não fala mais. Aí daqui a pouco ele começa: ah, entranhas minhas, é tão dura, é tão grande a minha dor que eu não posso suportar. Ai, por mais que eu queira me calar, as tuas palavras são como fogo nos meus ossos. Eu vou falar. Percebe? Então, quando chega nesse nível, a vontade de Deus, ela é, na sua vida, sobrepõe a sua vontade. Isso precisa ficar muito claro para nós, que somos crentes muito rasos ainda. Muito rasos. Correto? Então, essa é a ideia. Eu estou aqui para começar a matéria de Teologia Sistemática 3, que fala de Jesus e do Espírito Santo. E isso eu vou falar. Eu preciso começar essa matéria. E vocês repararam que eu tenho vindo lentamente, até porque estou respeitando a maturidade de cada um dos irmãos, que por algum motivo, assim não tenham acompanhado. Eu tenho percebido pelas perguntas, pela dificuldade. Eu preciso saber, eu preciso que os irmãos digam, para que os irmãos me digam se não estão conseguindo compreender a minha aula do Bruno. O professor Rafael ia dar aula na outra semana, não pôde dar, porque ele teve um problema, a esposa dele engravidou
de gêmeos e ela não está muito bem. Então, ele é o professor de teologia do Novo Testamento. Eu não quero ser professor de tudo, muito embora não teria problema nenhum em dar, mas eu acho que cada um no seu quadrado. Eu tenho o professor Bruno, que para mim é uma pérola que nós temos no meio evangélico, que é mal aproveitada. Tem o professor Rafael, que é um excelente professor. Eu tenho a professora Miriam, a missionária Miriam, e ela não dá mais aula porque ela tem que cuidar da casa e cuidar de mim. Eu tenho uma outra professora que eu falei com ela ontem, mas ela ainda não está liberada pelo médico para poder dar aula para nós. É excelente. Segunda-feira eu vou conversar com uma outra professora, que é professora de língua hebraica, para ver se ela me sustenta aqui, entendeu? Porque tá difícil. Eu estou com gente boa de hebraico, mas pouca gente com consistência bíblica. Tudo isso tem que ter cuidado, entendeu? Tem um monte de gente que quer dar aula, mas não posso botar. Não posso, compromete o curso. Qualidade do professor, compromete. Então essa pergunta está resolvida. Eu acredito para esse irmão que esteja resolvido. Uma outra pergunta feita, na mesma sequência. São 3 perguntas. A outra é que não vê, o irmão não vê, no capítulo 3, que o homem teve a oportunidade de pensar na ordem que Deus deu a ele acerca de não comer da árvore a árvore da ciência do bem e do mal. Estava lá no jardim. Ele disse que não vê na Bíblia. Às vezes, isso eu vou responder com muita tranquilidade, às vezes não é uma leitura superficial. Às vezes não está no princípio, não está no meio, está no final. A Bíblia, ela é completa. Não é livro isolado. É o compêndio completo. São 66 livros. E ela é regida por uma lei, por uma ciência chamada hermenêutica e exegese. Nós vamos chegar lá. Eu não quero atropelar os bois. Porque eu sei que tem gente ansiosa. Vamos logo para a escatologia, vamos logo para o grego, vamos logo para doutrinas falsas, vamos logo. Calma, eu tenho gente que corre, que vai a pé, eu tenho gente que vai a cavalo, tem gente que vai de charrete. Então eu tenho que respeitar isso, ok? A terceira pergunta, e a última de hoje, eu acho. A pergunta foi: irmão, a pessoa, se quiser falar que foi ela, pode falar. Mas não é nenhum segredo. Estava numa igreja, e aí chegou lá, o pastor falou assim: irmãos, na semana que vem nós não vamos ter culto. Por A, B e C. Amém? E todo mundo disse amém. Aí a pessoa me passou a mensagem, disse que achou errado dizer amém. É preciso ter cuidado. Se não tivermos cuidado, nós vamos viver o culto todo, o tempo todo, brigando com as pessoas. Espera aí, alguém está escrevendo aqui? Deixa eu ver do que trata. Só um minutinho, deixa eu olhar o chat. Deixa eu olhar o chat. Não é o chat, é o chat. O chat. Deixa eu ver aqui. Oi, deixa eu ver. Irmão Rui, a paz. Saudade do irmão, um abraço. Tá aqui, a pessoa tá aqui. Se ela quiser falar, tudo bem. Aí, as duas pessoas que eu estou me referindo estão aqui. Então, ela disse assim: eu acho errado, mas escuta só. Precisamos entender o seguinte: a palavra amém, na língua portuguesa, e também na língua hebraica, é a palavra amam. É como se você escrevesse amam, A-M-A-M, de Maria. A-M-A, a palavra amém na língua portuguesa. O hebraico chama de amam.
Tem um Aleph, um Mem, um Aleph e um Mem. No grego, você tem um Mu, que é o M. Desculpe, tem o Alfa, tem o Mu, tem o Epsilon e tem o Ni. Amém. Ok. Então, deixa eu explicar. Primeira vez que a palavra amém está na Bíblia, a palavra ama, está lá no livro de Gênesis. Como diz assim, capítulo 15 diz assim, ó. E creu Abraão. Lembra quando Deus disse para ele assim, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito sobremodo grande. Aí o texto diz, Gênesis 15, diz assim, e creu Abraão. Essa palavra creu aí é a palavra amão, que significa naquele hebraico lá que eu estou falando, não culpado. Olha como ter cuidado como tem que ter cuidado com o amém. Mas não quer dizer que é proibido falar. Não pode banalizar. Outra vez que a palavra amém indica, tem várias outras passagens ainda no Pentateuco, mas eu vou pegar uma no livro de históricos. Está lá no livro de Josué. Quando Josué reúne o povo e diz assim, ele dá instruções ao povo, olha, o Senhor nos escolheu, papapá, nós vamos passar o rio e tal, vamos santificar a nossa vida e tal. Aí o povo faz um concerto com Deus. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E aí o povo todo concorda com Josué. E todo mundo diz assim, amém. Este amém. Olha como precisa ter cuidado quando fazemos afirmações da Bíblia sem saber. Esse amém ali é diferente daquele amém que diz que a Bíblia diz que creu Abraão, aquele creu. A palavra creu ali é o amém. Olha como é, viu como é muita baboseira que você ouve no púlpito? Não culpado, querendo dizer, ó, tá sem culpa, porque ele creu de maneira. Lembra quando muitas vezes Jesus referiu-se não só a homem, mas também a mulher, e disse assim, ó, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Essa palavra aí é referente àquela palavra ama. Não tem nada a ver com a palavra emuná do hebraico. Emuná é fé, piste também é fé. Só que depende do contexto em que está, para a gente poder usar, chamar de fé. Fé, nem tudo é igual, nem tudo que está escrito fé tem o mesmo sentido na Bíblia. Por isso a importância de estudar a Bíblia e parar de ficar vendo vídeos de pregação, de não sei o quê, e de conversa fiada. E não envie para mim não, porque eu não vejo. Aí, veja só, essa expressão de Josué, quando o povo concorda com ele, eu estou usando o texto original. Eles estão dizendo, Josué, nós vamos fazer exatamente como tu está mandando. Porque se não fizermos, somos dignos de todo terror e morte que o Senhor fizer sobrevir sobre nós. Você está vendo como é sério isso, essa palavra? Amém. É um dos nomes de Jesus, que quer dizer fiel e verdadeiro. Agora, quando a pessoa diz o amém, amém, não é só, entendam bem, é questão de cultura nossa. Isso vem desde a Idade Antiga, principalmente quando o catolicismo se infiltrou, que o cristianismo rompeu com ele. Aquela palavra de assim seja, em nome do Padre, Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembra disso? Isso é latim. Isso é latim. Aí todo mundo diz, amém. Esse amém, eles estão confirmando aquilo.
Então não tem nenhum problema, estou respondendo a pergunta que me foi feita. Eu não concordo porque disseram amém, porque não ia ter culto. Eles não estavam concordando porque não iam ter culto. Precisa ver com outros olhos. Eles estavam concordando com a decisão do líder, por motivo que só ele sabe, que eu não sei, não haveria culto. Não quer dizer que a pessoa está festejando, porque isso só quem pode dizer é o coração, e só quem conhece o coração é Deus. Está respondida essa pergunta? Então, isto posto, a pergunta outra que eu estou devendo é do Marquinhos. Já respondi quase todas, mas o Marcos faz umas perguntas assim, piores do que é do Walter. O Walter eu fico quase um ano para consertar, para corrigir. O Marquinhos está ficando em torno de 8 meses. Tá bom? Ok? Alguém quer pôr alguma coisa antes de eu continuar? Deixa eu ver. Oi, irmãos da paz. Obrigado por ter respondido a minha pergunta. Um abraço. Ronaldo, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Não hesite em perguntar quantas vezes for preciso. Pode perguntar. Pode perguntar aqui, pode perguntar no privado, pode perguntar no grupo do Facebook. Aliás, eu faço questão. Quando vocês perguntam, é sinal que está tendo algum proveito. Porque não adianta eu ficar aqui no monólogo. E outra coisa, a pergunta feita aqui, muitas vezes, não me dá tempo de responder. O Walter é testemunho, o Adriel, a Josina. E tem pergunta que passa aqui batido. Só vou ver depois. Então pode escrever lá no grupo com paciência e eu vou responder. Correto? E outra coisa, eu quero saber se vocês estão montando a biblioteca de vocês. Então, eu estou querendo usar o livro, mas não estou podendo usar. Porque ninguém me deu sinal se comprou ou não comprou livros que eu indiquei da biblioteca. Eu estou usando teologia sistemática, estou usando Stanley Orton, mas já indiquei também Mal Priman, conhecendo as doutrinas da Bíblia, já indiquei o Teologia Sistemática de Strong, já indiquei Luiz Berkhoff, já indiquei Teologia de Dax, de Millard, tudo teologia sistemática. Tudo tem esse assunto, às vezes eu vendo de outro ponto de vista. Eu só não vou indicar Paul Tillich, só não vou indicar Karl Barth, porque são pessoas, são teólogos liberais que comprometem de alguma forma a doutrina. Correto? Alguém escreveu aqui mais? Deixa eu ver. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Então acho que eu respondi todas as perguntas, ficaram pendentes. Exceto uma que eu tenho que responder. Isso aí não pode ser aqui, tem que ser direto no pedido que ele fez. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos à parte da Teologia Sistemática 3, que fala de Jesus e do Espírito Santo. Quando eu acabar Jesus e o Espírito Santo, eu vou voltar à Trindade. Não pensa que eu esqueci. Lembra que eu falei lá atrás, que depois eu ia falar da doutrina da Trindade? Não esqueci, não. E aí, quando eu terminar a doutrina da Trindade, eu entro em Teologia Sistemática 4, que é Igreja e Últimas Coisas. Aí todo mundo gosta, né? Falar das últimas coisas. Só que não é umas últimas coisas, não é a escatologia propriamente dita que eu estou pronto para dar. Vou dar só umas nuances, só isso. Dá assim mais ou menos uma panorâmica, ou dá um panorama geral das últimas coisas. Mas escatologia eu vou dar com detalhes. E grave a aula, e bem gravadinha. De preferência, não deixe para assistir depois do dia. Assista no dia e aí depois você assiste. Mas pegar a aula online vai ser melhor, que vai ter pontos que a gente vai bater pesado aqui, fazendo comparativos com os dias odiernos, ok? Então, eu estou, se você quiser acompanhar, vou dizer qual a página que eu estou do livro.
Eu acho que já deu tempo de todo mundo adquirir o livro que eu indiquei. Se não compraram, certamente acessaram aí, como eu pedi, para usar PDF. A página é a página de número 300, que é o capítulo 9 do livro. E trata de Jesus Cristo e da sua obra salvífica. É claro que eu não posso dar esse livro todo. Isso aqui é um curso, isso aqui com esse livro todo aqui, são 4 anos de aula. Só com ele. 4 anos, eu fiz isso com ele, estudei com ele. 4 anos. Ok? Alguém mandou uma mensagem. Ô paz, Cristina, chegou. Sois bem-vindo. Bom, vamos falar dele agora. Teologia Sistemática 3. Trata de Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Primeiro, Senhor Jesus Cristo. É o que nós vamos falar aqui. E aí, depois eu gostaria que no privado, que aqui às vezes a pessoa vai ficar com vergonha, diga para mim o que você está percebendo na aula que não está entendendo, qual a dificuldade, o que eu preciso melhorar, eu estou muito rápido, eu preciso ler mais referências. Não sei, irmão. Isso aqui é uma aula, não é para a gente ir para o espaço, morar no céu de vez, não. É uma aula para a gente ir crescendo gradativamente. Tem gente aqui que já era para estar dando aula para mim. Pode fazer isso, mas está aí assistindo aula. Como eu também estou aprendendo com vocês. A cada dia que eu sento para ensinar ou sento para ouvir alguém na minha igreja, como sento lá e não escolho a quem ouvir, eu estou aprendendo. Ninguém pode ser bom professor, bom ensinador, se ele não ouve ninguém. Só ouve a si mesmo. Correto? Então vamos lá. Vamos falar da pessoa mais importante. Mais importante. A pessoa de maior peso, de maior nomenclatura, de maior identidade. A figura mais emblemática do cristianismo. Na verdade, é a figura central. Sem Cristo, o cristianismo seria mais uma mera religião. Sem Cristo, o cristianismo não resistiria. Está claro o que eu estou dizendo? Não sobreviveria. Por quê? Pensar que os homens sobreviveram a todas aquelas emblemáticas tribulações, desde o passado, desde o Antigo Testamento, porque ele é, eu não vou dizer era, ele é as profecias do Antigo Testamento. E é também o cumprimento delas no Novo Testamento. Olha o que eu disse, eu não disse ele era, ele é. Porque a Bíblia não era, a Bíblia é. E sempre será. Então, todos aqueles problemas que ocorreram no decorrer da história do Antigo Oriente até a época do Novo Testamento ocorreram por conta de uma figura central, Jesus Cristo. Isso é tão forte que o mundo fez com que a história
se dividisse em duas épocas: antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo aqui é a era cristã. Aqui é antes da era cristã. Mas mesmo aqui, todo o Antigo Testamento só falava dele. Só falava dele, nele, e só tratava com ele. No Novo Testamento, é tudo dele. Tudo é ele. Ele é a razão de tudo. Então nós vamos ler algumas passagens, mas é importante que eu observe o seguinte: isso é questão de vida. Gostaria que vocês ficassem atentos aqui. É questão de vida. A fé salvífica em Cristo. Por que motivo? Porque, por exemplo, se você pegar todos os líderes espirituais, todos eles, os seus seguidores, têm hoje consciência de que todos morreram. E uma vez mortos, sempre mortos. Para sempre mortos. O único que morreu e está ressurreto é Cristo. Então isso tem a ver com a nossa fé salvífica. Isso é radiante, porque esta é a razão da nossa verdadeira fé. Lembra que Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então esta convicção nós temos. Porque, como eu disse, o emblema do cristianismo é a figura central de Jesus. Jesus continua vivo. Há séculos que ele já se foi, mas morto foi, ressuscitou e assentou-se à destra potente. Isso parece tão natural, mas não é. Não tem nada de natural nisso, porque isso é muito profundo. Para que entendamos as razões pelas quais Pedro e Paulo deram suas vidas no apregoamento do Jesus histórico, do Jesus morto, do Jesus ressurreto e do Jesus vivo e do Jesus glorificado. Eles deram as suas vidas neste apregoamento. E o crente não pode simplesmente viver o chamado vai das valsas. Não pode. Ele tem que entender isto sob o ponto de vista bíblico. Qual é a razão da vossa esperança? É o que o escritor diz. Se alguém vos perguntar acerca da razão da vossa esperança, o que vós respondereis? Alguém está falando? Pai do Senhor, pastoreada, está tudo bem. Muito bem-vindo. Então, se há uma razão para termos a esperança, nós precisamos dizer ao mundo
Qual é ela? Então eu estou falando de um Jesus que não deixou de ser um Jesus histórico. E os escritores do Novo Testamento, não do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, escreveram no sentido profético. E as profecias lidaram com Jesus. Eles viram pela sua fé, eles viram. Já escritores do Novo Testamento, os cristãos, tiveram um contato ocular com ele. Viveram com a pessoa. Sobreviveram com ele as grandes vicissitudes. Mas nada puderam fazer, a não ser seguirem ou seguir o rastro que ele deixara. Quem é? Oi, Manília. Pai do Senhor. Então, que fique muito claro para nós que os cristãos do Novo Testamento escreveram não somente aquilo que ouviram, mas o que viram e viveram. Eu não posso esquecer-me que Jesus, embora Deus, era homem. E esse homem é o que nós chamamos de Jesus histórico. Tem crente que não quer saber disso. Mas eu vou mostrar a vocês aqui uma pequena bibliografia que eu tenho, pequeníssima, dele. Tem muitos ali embaixo, muitos. Isso aqui, ó. Faz parte dos meus ensaios, das minhas obras. Olha esse aqui, ó. Um judeu marginal. Consegue ler? Marginal. Marginal, porque não é um marginal igual a gente usa hoje, que vivia à margem da lei judaica. A margem. Ó, outra aqui, ó. Ó. Jeová dentro do judaísmo e do cristianismo. Outra, ó. Testemunha ocular de Jesus. Ok? Tá aqui, ó, um rolo, pergaminho. Tá só uma parte em grego. A visão não está muito boa. A lâmpada aqui da minha luminária parou de acender ontem. Então veja só, outra, ó. Uma biografia revolucionária de Jesus. Isso tudo está tratando de Jesus histórico. O crente não quer ler essas coisas. Ó, Jesus dentro do judaísmo. Vai olhando. Coleção. Outro, ó. Um judeu marginal. Outro autor. Outro autor. Um judeu marginal. Outro autor e outra editora. Um judeu marginal. Ó. Outro. O judaísmo vivo. Outro. O Jesus histórico. Vai olhando. Outro. O Jesus histórico. Um manual. Isso aqui é da Loyola. Excelente livro. Então estou mostrando para vocês que esses materiais são materiais que vocês precisam adquirir. Eu passei uma bibliografia imensa. Até hoje não teve ninguém, pelo menos da turma nova, que disse para mim que conseguiu comprar o livro.
Nenhum livro. Não conseguir comprar, procura PDF, irmãos. Pede ajuda aí para os irmãos que têm mais habilidade. Baixar um PDF, ou tirar xerox. Mas é imperioso que você tenha um livro para te socorrer numa hora dessa. Ajudar a facilitar o entendimento, entendeu? Para a gente não ficar, às vezes, perdido completamente dentro de uma aula. Então vamos voltar aqui. Então eu não posso perder de vista que o Jesus que eu estou me referindo foi carne e osso, viveu. João disse que os nossos olhos viram, nossas mãos tocaram. Mas muito mais, mais do que isso, primeiro mais é sem ir, mas, não é mães, mães é mais de uma mãe, mas, mais do que isso, porém, mais do que isso, alguém escreveu, positivo. Alguém escreveu aqui, positivo. Mais do que isso, Jesus, muito mais do que ser Jesus histórico, muito mais do que ser a figura central do cristianismo, este Galileu, que nós estamos nos referindo, com aquele semblante simplório, não sisudo, não carrancudo, mas aquela aparência singela. Mas a Bíblia diz que ele era experimentado. Então não era um Jesus de pó de arroz, de cabelinho lisinho, brinco, cabelinho com brilhantina ou com glitter. Nada disso. Acho que era homem experimentado no trabalho, de quem os homens escondiam o rosto. Está lá em Isaías 53. Se alguém esconde o rosto de alguém porque vê alguém, porque tem vergonha dessa pessoa. Essa pessoa é motivo de vergonha. Ou está envergonhado você pela pessoa, ou a pessoa está te envergonhando. Quem escondia o rosto dele, normalmente eram os transgressores, com medo de serem revelados. E a Bíblia diz com muita clareza que Jesus conhecia o que eles arrazoavam no coração. Arrazoavam no coração, assim, mas ele conhecendo os vossos corações, ou conhecendo o meu quipá hoje não quer ficar. É muita luta, né, do judaísmo. Mas ele conhecendo os vossos corações. Então, este Jesus é que Pedro usa de autoridade. Eu quero ler essa passagem para vocês. Eu tinha aqui um escudeiro que lia a Bíblia para mim, agora eu mesmo tenho que ler. Ele não está conseguindo mais falar. Ele falou tanto que perdeu a voz. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos. Eu estou querendo andar mais depressa, mas eu dependo de vocês para falarem comigo. Poder acelerar e começar a mexer em coisa cabeluda.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Resfriado tá uma benção. Nariz entope toda hora, coriza. Agora tem que botar um nariz. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 22, eu vou ler. Olha o que diz o versículo 22. Podemos? Varões israelitas. Isso ele faz depois que o Espírito Santo desce sobre o povo. E aí prepara ele um discurso e pega todo mundo de surpresa. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós. Olha que coisa, hein? Varão aprovado por Deus. Entre vós, com maravilhas. Deixa eu pegar aqui o texto grego rapidinho, para ver o que está dizendo aqui, que é interessante talvez pegar. Só um minuto, gente, eu vou voltar. Vou voltar porque está aqui atrás o meu grego. Grego. Deixa eu pegar isso aqui, eu quero ver o que está dizendo, que eu acho pode ser interessante. Deixa eu pegar, eu não peguei esse texto agora, estou pegando. Aqui, ó, o Novo Testamento grego. Vou pegar aqui rapidinho. Vou pegar Atos aqui, eu quero ver o que diz. Só um minutinho. Só um minutinho para todos. Não é Coríntios, não é João, é Atos, capítulo 2. Capítulo 2. Deixa eu voltar, capítulo 2. Deixa eu ver qual é o versículo que eu li. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual é o versículo que eu li. 22. Entre vós com maravilhas. Só um minuto. Só um minutinho. Entre vós com maravilhas. 2:22. 2:22. 2:22. Eu passei aqui, deixa eu voltar. Esse vento tá batendo, aí me tira aqui do 2:22. 2:22. Deixa eu ver. 2:22. Passou. Era um pouquinho. O vento bate assim. E eu tava distraindo, a folha muito fininha, ela sobe. Agora sim. Achei. 2:22. 2:22. 2:22. 2:22. 2:22. Olha lá. O que Pedro está dizendo? É por um higueta no ouristo. Denise, não. Então olha só, eu vou ler o versículo. Olha o que diz o versículo. O versículo diz assim, ó. Vamos voltar lá para a língua portuguesa. Eu vou explicar o grego depois.
Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós. Aprovado aqui é a palavra autenticado. Estou usando a palavra grega. Eu já estou dando para você o sentido da palavra. Autenticado, que o grego chama aqui. O grego chama aqui de autenticar. Não é, pode ser também o mesmo que nomear. Tá bom? Nomeado. Pode ser nomeado. Pode ser nomeado. Aqui está a palavra podeikemino. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá aqui, ó. Apodeikenomi. Apodeikenomi. Apodeikenomi é o grego. Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ver. Espera aí, alguém escreveu. Deixa eu ver. Opa! Oi, Adriel, tá bom? Ok. Tá na rua, né? Cuidado com a Covid, põe máscara. Nomear, já botei. Esse aqui é o grego chama de autenticar, ou de nomear, ou designar. Vamos prestar atenção nisso. Aprovado por Deus entre vós com maravilhas. Olha que coisa. Olha como isso é sério. É como se Deus estivesse autenticando. Estivesse não, ele fez isso. Ele chama de varão. Varão. Chama de varão. Está chamando de homem. E chama, diz que está autenticando, está nomeando, aprovado por Deus entre vós, com maravilhas. A palavra aqui é como se Deus estivesse... deixa eu explicar. A palavra grega que está aqui... Como é que está isso, gente? Como é que eu posso usar isso aqui? A frase está no auristo, então, deixa eu ler tudo. Entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, e até que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e mataste pela mão de injustos. Então, eu tô traduzindo direto aqui do texto grego para vocês. Está dizendo que é como se Deus estivesse delineando uma fronteira ou determinando uma espécie de enfatização no sentido completo. É como se... Como é que eu posso usar essa expressão? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, a morte de Jesus fora da vontade de Deus. E foi mesmo. Percebe que é diferente daquela pergunta que eu respondi lá no início. Não é que Deus teria prazer que ele morresse. É diferente disso. Deus, na sua soberana vontade, presciência, que Deus não tem tempo para nós. Esse negócio de era, eu já expliquei a vocês, que o nosso tempo é o Cronos. O nosso tempo não existia. Vou pegar uma régua aqui, ó. Tá vendo essa régua aqui? Isso aqui, ó, eternidade, aqui eternidade. Mais infinito, menos infinito.
Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Dá um up aqui para me saber. Para depois a pessoa... Ah, mas eu não entendi. Mas aí não se manifestou. Quero saber quem está entendendo o que eu estou falando. Essa matéria, essa parte, eu preciso de tempo para explicar. Vamos lá. Vou esperar a manifestação. Estamos entendendo o que eu estou falando? Estou falando de Cristo, o emblema. Mas agora eu estou falando de Jesus, o homem. Jesus histórico. Deixa eu ver quem botou aqui. Estou entendendo, irmã Lília, ok. Só a irmã Lília que está entendendo, muito bem. Vê se tem mais alguém aqui. Irmã Ângela, Amanda, ótimo. Então olha só, olha aqui que é importante. Aqui está eternidade e aqui está eternidade. Eternidade não tem fim. Tá claro isso para nós? Não tem fim. Aí o que Deus faz? Isso aqui é Deus. Deus aqui, Deus aqui. Sempre Ele. Deus faz o quê? Vou pegar aqui uma caneta que rabisca. Deus pega isso aqui, ó. Tá vendo essas duas linhas aqui que eu fiz? Eu abri aqui um parênteses, ó. Aqui dentro. Conseguem ver um parênteses aqui que eu risquei? Conseguiram? Isso aqui, ó. Eu vou escrever aqui o que é isso. O que é isso aqui? O que está escrito aí? Para ver se vocês estão lendo. Escrevam aqui para mim. O que está escrito aqui? Eu escrevi. O que está escrito aqui? Escrevam para mim. Está escrito... Ah, rapaz, a missionária Lília está atentíssima. Está escrito tempo, isso aí, irmã. Está escrito tempo. Então, olha só. O que eu estou dizendo aqui? Vou voltar aqui ao texto grego. O vento bate, né? Igual aquela música, o vento sopra para lá e para cá. Vamos voltar aqui, Atos 2. Atos 2, 22. Ok. Atos 2, 22. Continuar o versículo. Sim. E este... Assim, voltando lá. Então eu estou dizendo que a morte de Jesus fora da vontade de Deus. Querendo dizer, Deus é dono disso aqui tudo. Isso aqui para ele, que nós acabamos de ler, não existe. Isso aqui só existe para nós. Isso aqui tudo é dele, é ele. Ele abriu isso aqui para nós, ó. Isso aqui, nós chamamos isso de cronos. Lembra do cronômetro? É isso aqui. Isso aqui tem começo e tem fim. Esse aqui não tem início, também não tem fim. Tá claro isso?
Dentro deste tempo aqui é que nós estamos. Para Deus, isso aqui não faz diferença para Ele. Porque Ele conhece isso e conhece isso. No sentido de conhecer, Ele conhece tudo. Mas Ele não está nem um pouco preocupado com isso aqui. Que nós nos preocupamos. É forte, né, o que eu falei, né? Não está nem um pouco preocupado com o que nós estamos pensando sobre isso aqui, ó. Ele não está interessado. Ele só diz assim, ó: eu sou dono daqui e daqui. Agindo eu, quem impedirá? Aqui dentro está eu, a você, está a Josina, está a Walter, está a Cristina, todos nós cheios de conflitos, cheios de esquisitices, cheios de pelejas, cheios de vicissitudes, enfermidade, luta dentro de casa, luta no trabalho, luta na escola, luta na igreja. Está aqui dentro, ó. Deus, ó, ele disse assim para Abacuque: o Abacuque escreve isso, inspirado. Porém o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Eu estou dando essa volta para dar essa explicação. Porque o que aconteceu com Cristo, que Pedro está dizendo aqui, aconteceu lá no ano 30 da era cristã, mas já havia na presciência de Deus este tempo que Paulo fala da plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, ok? Eu vou ser bem devagar com essa aula, para ver se a gente consegue falar um pouco de Jesus. A gente fala de muita coisa menos dele. Voltando ainda ao versículo. E este, 23, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência. Irmão, conselho é muito forte essa palavra aqui. Conselho é muito forte. Conselho é igual repouso. Lembra que o escritor aos Hebreus fala de que não entrarão no meu repouso ou não estarão no meu conselho? É coisa para muita intimidade. É coisa para muita intimidade. Irmãos, é para levar a sério isso. Os israelitas que sucumbiram no deserto não conseguiram, porque transgrediram de forma deliberada. É o caso de Adão, respondendo ao irmão que me fez a pergunta. Mas não vemos na Bíblia que Adão teve tempo de meditar. Poxa, Deus não é injusto. Se eu pensar assim, estou achando que Deus é injusto. Claro que não foi essa a ideia do irmão. O irmão tem toda a liberdade de perguntar. Mas é para a gente despertar. Se a gente pensar no Evangelho com a vida terrena que nós temos, sem olhar a Bíblia, sem pesquisar a Bíblia, sem beber a Bíblia, sem comer a Bíblia, sem usar a Bíblia não é sobremesa, a Bíblia é o prato principal. Jesus não é sobremesa de ninguém, é o prato único. Então vamos lá, vou continuar o texto. Diz que tomando vós, o crucificastes
e mataste pelas mãos de injustos. Pedro é duro no discurso. Continuando. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Nem a morte pôde deter Jesus. Olha que coisa. Não foi, porque não era possível, que coisa linda, que fosse retido por ela. Ah, que coisa maravilhosa esse texto. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está a minha alma direita, para que eu não seja comovido. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Deixa eu passar aqui a Bíblia. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora vamos ver a contrapartida deste versículo, mas não saiam daí não. Vão comigo para Salmos. Salmos, deixa eu ver qual é a anotação que eu tenho. Espera aí um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou dizer qual é a anotação. É que eu botei uma montoeira de papel aqui em cima. Vamos ver qual é a anotação que eu tenho. Salmo 16, está anotado. Salmos 16. Estou usando a hermenêutica, hein? Salmo 16 diz assim, ó. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. O vento está uma vitória. Tem que botar ventilador, porque aqui ninguém aguenta esse verão. Que está fritando o ovo no chão da sala. As linhas caem-se em lugares deliciosos. Sim, coube-me numa formosa herança. Louvarei o Senhor, que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto ao Senhor, olha aqui,
continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Está vendo a consonância com o que nós lemos de Pedro lá no sermão de Atos 2? Isso aqui está indicando, isso é uma hermenêutica. Evidentemente que o Salmo 16 aqui não está falando somente de Davi. Está falando do sentido profético do Senhor Jesus. Voltando lá para o versículo 27, que nós estávamos. 27 não. É 27? Não, é 27. 28. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. De júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer. Olha o sermão. Seja-me lícito dizer. Isso é maravilhoso. Seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado entre nós, sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, olha aqui, ó, olha a palavra lombo aqui. Lembra que eu falei de vocês sobre os lombos da semente de Adão? Aqui o lombo da semente de Davi. Seus lombos, segundo a carne, levantaria quem? O Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Imagine que coisa maravilhosa. Então, primeiro, o texto está falando do mestre como Senhor. Senhor no sentido de dono. Senhor no sentido de amo. Senhor no sentido de proprietário. É o Senhor Adonai. Da palavra dones. Quem manda, quem estabelece. Então Pedro faz esse discurso após perceber que pelo menos 15 nações, entre partos, medos e por aí se vai, recebem aquelas línguas, e naquelas línguas repartidas como que de fogo, eles ouvem, e Pedro diz isso, os ouvimos falar das grandezas de Deus. Então, voltando aqui ainda para o nosso assunto, eu estou tratando de Jesus. Falamos dele como história. Estamos comentando ainda sobre ele como Jesus histórico, mas não dá para fazer divisão. Eventualmente, sim. Pedro diz que Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor, por quê? Ele é da descendência de Davi, que se assentou no trono de Davi. O trono de Davi é perpétuo. Lembra do cego de Jericó? Alguém disse um up aqui. Ah, foi a Anitta. Ah, muito bem. Ela estava entendendo. Então, lembra? Filho de Davi. Como é que aquele homem sabia?
Ele vê o que ninguém vê. Ele consegue entender que a Davi fora prometido um trono. E ali estava a semente dos lombos de Davi. Vai explicar isso. Vai explicar isso. Se o próprio escritor Paulo diz que ninguém pode chamar Senhor, Senhor, se não for pelo próprio Espírito. São coisas que deixam a gente com nó na cabeça. Mas como eu preciso dormir em paz, eu não vou ficar me questionando sobre isso. Eu tenho outra passagem. Eu estou em Atos, mas deixa marcado Atos. Vamos aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Deixa marcado lá e vamos voltar para Atos. Capítulo 1 de 1 aos Coríntios. E vamos voltar para Atos dos Apóstolos. Lá onde nós estávamos. Capítulo 1 de 1 aos Coríntios. Deixa só marcadinho. Meu Deus, quanto vento. Está bom demais. Parece que vai chover aqui. Capítulo 2 de Atos, nós estávamos ainda assim, estávamos no versículo 30. Vamos ao 31 e 32. Nesta previsão, voltei a Atos, hein, para que ninguém fique perdido. Atos 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, que nós lemos lá no livro de Salmos, 2 Salmos. Nem a sua carne viu a corrupção. Meu Deus, é muito vento. Já mudou aqui o versículo. Deus ressuscitou a esse Jesus. Olha o que ele está falando. Está falando de Jesus histórico. Do que todos nós somos testemunhas. Lembra que eu falei que os escritores escreveram daquilo que viram e ouviram e tocaram. Então nós não estamos falando de um Jesus que só foi histórico. Nós estamos falando de um Jesus que está vivo. É dele que nós vamos estudar esse período. Ele, como Senhor e Cristo, como servo e profeta, com ele como Deus, nós vamos estudar esse período. E aí você vai ver quão pouco nós falamos de Jesus. Falamos mais da terra, mais da igreja e menos de Jesus. E aí vai entender, ou entenderemos, porque é que nós experimentamos minúsculos milagres na nossa vida. Minúsculos. A gente tem tempo para contar tudo que é rodinha, tudo que é fofoca. Mas na hora de falar de Jesus, a gente não tem coragem. Ou está cansado porque já ouviu na igreja. Toda hora é um abafo-caso. Experimente fazer isso. Começa a perscrutar a palavra. Tira um dia. É o dia do faz nada. Para ninguém, não faz nada. Fica você com a palavra. Pensando, lendo e pensando e meditando. Você vai ver como isso faz bem para a sua alma.
como faz bem. Nós nem começamos. Teologia Sistemática 3. Nem começamos. Vê o tempo que leva para falar disso. E aí eu estou falando, por enquanto, do Senhor Jesus Cristo. Ele como Jesus histórico, como Senhor e Cristo. Vou falar dele como Senhor e profeta. Não tem como a gente passar por esse tempo nesse seminário sem prender o nosso tempo aqui. E agora que eu queria a presença daquelas pessoas que ainda têm dúvida sobre o senhorio de Cristo sobre Maria, sobre o senhorio de Cristo sobre qualquer outro apóstolo, que é uma hora boa estudar esse assunto. Tem gente que tem dúvida. É tanto santo que Jesus deve se sentir o pior de todos. Todo mundo é santo, até cachorro é santo. Agora era a hora da gente começar a mexer com isso. Entendeu? Mas eu sei que já estamos no nosso horário. Eu estou devagar, mas eu quero, por favor, que vocês opinem, seja no chat, seja no privado, seja no Facebook, se eu estou sendo muito lento. Eu estou querendo acelerar um pouquinho mais, ir mais profundo. E eu quero ir mais profundo. Mas só poderei ir se vocês me permitirem. Eu não quero ninguém espantado depois com dificuldade. Eu gostaria que todos nós acompanhássemos. Se eu precisar retroagir, eu retroajo. Se precisar reiniciar, rever a aula passada, nós reveremos. Ok? Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus te abençoe. E vamos ficar pronto. Próxima aula, a outra também, se problema durante o período de carnaval. Olha o que eu vou dizer. Quarta-feira de cinza. Votem, por favor. Se for preciso deixar a aula gravada, eu posso gravar sem problema algum e deixar lá. Tá bom? Para não haver confusão igual da outra vez. Muita gente votou que deveria ter aula e não apareceu. Quem disse que não queria aula, apareceu. Parece que vocês combinaram. Tá bom? Deus abençoe. Qualquer dúvida me chama no privado. Qualquer mensagem ou manda para o Davi. Parece que tinha uma pessoa que não estava conseguindo acessar. Eu queria que essa pessoa chamasse no privado para explicar aí. Chama o Davi e fala com ele. Uma outra coisa que eu já expliquei, vou explicar de novo. Se no Facebook teu nome for diferente que você botou para mim cadastrar, você não vai acessar. Eu não sei quem é. Então, por exemplo, se você mandou para mim o seu nome no grupo do Zap, e no grupo para mim botar lá o teu acesso, como João Luiz, se você tentar entrar com Luiz João, não vai passar, não acessa. Ah, mas é meu apelido, eu gosto desse, não, eu gosto desse. Para mim não vai, eu não sei. O sistema lá só vai aceitar o nome exato que você mandou para mim. Tá bom? Outra coisa, os irmãos quando fazem um pagamento, tem que me dizer referente a quê? Porque eu já soube que tem irmãos pagando por outros. E eles deram o seu cadastro para mim. Então quando você me dá o seu cadastro, eu boto lá dentro, faço o registro de inscrição, como se você fosse o aluno. Se você não disser para mim que é outra pessoa, eu não vou escrever, liberar acesso para aquela pessoa, vou liberar para você. Ficou claro o que eu disse? Tem alguém escrevendo aqui, deixa eu ver. Armando, Deus te abençoe. Ah, muito bem. Márcia Santos, tá bom. Então veja só,
Se vocês acharem que eu estou muito lento, fale. Se eu estiver muito rápido, fale também. Tá bom? Mas eu não quero que você fique com dúvidas. Ok? Eu vou passar para vocês a relação de matérias que nós temos, porque talvez alguém queira, como às vezes alguém me dá umas cutucadazinhas, querem dar, vamos entrar numa outra matéria, mas eu preciso primeiro passar por essa. Se eu não passar por essa aqui, que é a principal de todas, por isso que eu faço questão de dar ela. Se eu não passar por essa, as outras vocês terão dificuldade. Aparentemente, vocês vão aprender. Quando vocês entenderem esta aqui, quando nós terminarmos essa aqui, se vocês tiverem assistido as outras matérias, vocês vão ficar com dificuldade de entendimento, porque aqui está a espinha dorsal da Bíblia Sagrada, da doutrina bíblica, que é a teologia sistemática. Valeu um up por hoje. Rosina, Walter, Cristina. Cristina, gostei de ver você aí hoje, hein? Gostei mesmo, mas eu estou sentindo falta de muita gente. Não vi Patrícia derribada, não vi irmã Valéria, não vi irmã Lívia, não vi irmã Ângela, não vi Anderson, não vi Robinho, não vi Carlinha. Quem mais eu não vi? Alguém deu um up. Valeu, Gerson. Josué, Márcia, Amanda eu vi. Anitta também está dando missionária. A Lilian está dando. Quem mais que eu não vi? Amanda Calista eu vi já. Uma Norma. Irmã Neuzi, eu vi? Irmã Neuzi, cadê você? Eu vi Neuzi, deixa eu ver. Vi sim. Vi Neuzi. Eu não vi a irmã da Lívia, esqueci o nome dela agora. Lisane, eu acho isso. Não vi. Avise para ela que eu estou sentindo falta daquela obreira em sala de aula, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Orem por mim. Orem pela minha saúde. Amanda, oi. Oi, irmãos, está aqui. Orem em favor da minha saúde. Mas orem mesmo. Orem. Só Deus sabe. Só Ele pode me socorrer. Irmã Ângela, você está aí, né, vaso? Irmã Ângela faz um bolo. Eu vou indicar, irmão. Irmã Ângela é obreira de mão cheia para bolo e para enfeite de festa. Casamento, recasamento, divórcio, aniversário de bodas, sei mais o que, tudo. Irmã Ângela capricha. Você precisa enfeitar a sua igreja, fala com essa irmã. Ela conseguiu fazer um negócio na nossa igreja incrível. Você olha para o teto da igreja, parece um negócio assim de primeiro mundo que ela conseguiu fazer lá. Chama essa irmã no privado. Você tem aí, chama ela no chat, passa um zap para ela e contrata o serviço dessa obreira. Tá? Deus abençoe. Cristina, eu te amo, tá bom? Estou naquela oração, naquele caso, hein? Só tu sabe do que eu estou falando. Irmã Norma, opa, que bom. Me dá notícia aí da América do Norte, vocês estão sempre lá, de Connecticut. Quero saber também notícia de Tampa. Jeremias Cerqueira nunca mais falou nada comigo. Tá bom? Pastor Yara, notícia de Caxias, do Washington Reis. Notícia de irmã, de missionária Jane. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Pela Tua palavra administrada aos nossos corações. Só Tu podes e nos ajudas.
a continuarmos vivos e de pé diante de Ti. Ajuda nossos corações, ajuda a nossa alma, traga sobre nós o alento, sobre a Tua palavra, para que se torne luz para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés. Dá-nos o restante de semana abençoado. Toca na saúde de cada servo Teu. Põe em guarda a nossa vida, a nossa boca. Veda os nossos olhos. Tapa os nossos ouvidos às coisas más. Guarda a nossa mente com o capacete da salvação. E o nosso peito com a couraça da justiça. Receba a nossa gratidão por tudo. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado pela vida do professor Bruno, professor Rafael, professora Miriam. Que nos ajude a mantermos firmes a nossa ida, a nossa chegada, a nossa pegada. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até quarta-feira. Tudo indica que serei eu. Qualquer mudança, avisamos. A paz do Senhor.